Muito boa tarde a todos, senhor ministro, demais participantes. Ela vai aparecer aqui também? Só um segundinho para a apresentação aparecer. Abro aqui agradecendo pela oportunidade. Para nós aqui da LCA é uma grande satisfação poder apresentar esse trabalho para um público tão seleto. Parabenizo o Sindtele Brasil pela iniciativa da contratação de um trabalho técnico com vistas a dar contribuições aqui para o Plano Nacional de Banda Larga, com apoio nesses estudos técnicos que a gente vai apresentar aqui. E esse trabalho ele tem três grandes partes, né? Essa apresentação ela é um poder de síntese bem importante de um trabalho longo de mais de 5 meses, em que a gente tem feito aqui um estudo aprofundado com o grupo de trabalho eleito pelo Sindtele Brasil para ficar à frente desses trabalhos. Então, aqui eu vou fazer um esforço bem sintético de colocar as principais contribuições e já me coloco totalmente à disposição para colocar mais detalhes do que temos feito e dos resultados que temos como preliminares. A nossa intenção é que, depois desse evento, a gente possa fazer uma série de conversas e discussões para que a gente possa aprofundar essas ações e essas propostas aqui apresentadas. No nosso item de diagnóstico, a gente elencou aqui uma série de indicadores socioeconômicos que mostram o momento em que vivemos hoje na economia brasileira e, dentro desse contexto, como é que se insere o setor de telecomunicações. Feito isso, abrimos aqui uma seção de cenários em que, com meio de estudos técnicos, vislumbramos onde a banda larga brasileira estará em 2014 e em 2020, com duas premissas básicas. Um cenário que segue o crescimento natural de mercado, que é o que a gente chama de 100 alavancas, e um cenário referenciado com base no benchmark internacional, que é com base em alavancas onde o Brasil conseguirá chegar ou tem potencial para chegar até 2020. E, por fim, elencamos aqui um conjunto de ações para que esses cenários possam, de fato, ser concretizados ou até mesmo superados. Em termos de diagnóstico, o principal é dizer que o Brasil tem visto, nos últimos anos, um crescimento de renda expressivo. Esse crescimento de renda vem acompanhado com uma distribuição de renda, ou seja, as classes D e E crescem de maneira ainda mais significativa que as demais classes da economia brasileira. Ou seja, temos um mercado consumidor potencial muito grande, mas que também tem carências as mais variadas possíveis. Ou seja, mesmo que a gente tenha aqui uma condição socioeconômica muito favorável, é importante que o consumo seja direcionado por meio de incentivos e ações específicas para aquilo que se considera como prioridade. O setor de telecomunicações acompanha esse momento expressivo, esse momento positivo, fazendo com que a infraestrutura já esteja disponível em praticamente todos os municípios do Brasil, tanto na banda larga fixa quanto na banda larga móvel. Se formos olhar historicamente, é como se a gente tivesse um novo município com 3G por dia ao longo do tempo. É um crescimento bem expressivo. Então, a gente tem a demanda evoluindo de um lado, a infraestrutura acompanhando esse momento positivo da economia. Então, a pergunta que vem é o que falta para a gente expandir mais ainda a banda larga? No nosso diagnóstico, a gente identifica vários fatores que estão além do setor de telecomunicações para expandir banda larga. Tem um estudo detalhado sobre tributos que incidem tanto em serviços diretamente para o consumidor, quanto na cadeia produtiva, e isso onera investimentos e ao onerar investimentos, isso vai se refletir no preço final de serviços. Aqui elencamos essa informação para mostrar como é que tributos têm um peso significativo nas receitas geradas pelo setor de telecomunicações. E um outro fato importante, relevante, que também o setor de telecomunicações tem um papel acessório, é a questão do terminal de acesso. Então, o Brasil, de fato, tem enxergado nos últimos anos uma venda de computadores que cresce a cada dia. Olhar a evolução da banda larga, nos parece mais importante olhar como é que tem evoluído a questão de domicílios com computador. Dentro de um domicílio, a gente pode ter mais de um computador e isso vai ser contabilizado nas contas como sendo um único acesso, ou seja, a gente vai olhar o domicílio conectado e não a quantidade de computadores que estejam conectados. Feito isso, domicílios com computador têm evoluído no Brasil de 2001 para 2009, só que é uma evolução não tão expressiva quanto a venda de computadores propriamente dito. A venda de computadores está muito mais associada à troca de equipamentos, um upgrade que se faz da máquina e não necessariamente novos domicílios que antes não tinham computadores e passam a ter.
Para o nosso estudo, em especial, nos importa ver como é que a banda larga avança dentro desses domicílios que têm computador. E isso é bem expressivo, ou seja, a gente tem aqui domicílios com computador conectados à internet. Em 2001, isso já era 69%, passa para 77%. E o que é importante ressaltar é que desses acessos à internet, a banda larga ganha cada vez mais espaço. A gente tinha 9% em 2001 de conexões feitas em banda larga, isso passa para 81% em 2008, segundo dados do IBGE. Então, olhando aqui classes E e D, quem tem computador é apenas 10%, mas desses 10%, mais da metade já acessa o serviço de internet. Ou seja, a barreira a acessar o serviço, sem dúvida alguma, que ela passa, sim, pela questão de ter ou não um terminal de acesso. Então, esse diagnóstico nos permite colocar uma série de variáveis, algumas diretamente ligadas ao setor e outras em que a gente precisa elencar uma série de alavancas aqui para que a gente consiga superar esses gargalos. Nessa ideia de superar alavancas, de superar gargalos, de eleger quais são as ações específicas, o Banco Mundial ele tem uma metodologia que tem sido muito aplicada em várias experiências internacionais, como a gente pôde verificar hoje pela manhã aqui nesse evento, com a apresentação feita com relação à Europa. Essa metodologia ela busca mapear regiões de um país com dois vetores principais, os vetores de demanda, os vetores de oferta. Um vetor de demanda que vai medir por algum indicador qual que é a demanda potencial por um determinado serviço e a disponibilidade de oferta desse serviço em determinadas localidades. Com isso, a gente consegue fazer uma dispersão das localidades de um determinado país segundo esses dois vetores. Então, a gente pode ter situações em que se tem elevado nível de renda, com muita infraestrutura, que aí essa área, nessa classificação, fica mais escura. Nessa direção aqui, a renda vai se tornando mais baixa. Nessa direção aqui, a infraestrutura vai se tornando mais escassa. O que a gente verifica, então, é nessa borda níveis reduzidos de penetração de serviços, seja pelo vetor da demanda, seja pelo vetor da infraestrutura, os dois combinados, fazendo com que a gente tenha pouca infra e pouca demanda. O que o nosso trabalho buscou fazer, em conjunto com o Sindtele Brasil, foi estabelecer critérios para esses dois vetores de oferta e demanda e buscar mapear os municípios do Brasil nesses dois eixos. Então, a gente construiu aqui critérios para mapear a demanda potencial específica para os serviços de telecomunicações, e aí utilizamos dados públicos do IBGE para mapear isso município a município, e usamos indicadores de disponibilidade de oferta instalada município a município, olhando tanto banda larga fixa quanto banda larga móvel. Essas bolinhas aqui são os municípios brasileiros. Quanto maior a bolinha, maior a população desse município. Esse aqui, maior, é São Paulo, em que a gente vai conseguir enxergar, então, que a gente tem uma região de predominância de centros urbanos, com renda mais elevada. Rio de Janeiro é essa indicação aqui. Todos os outros municípios vão tendo essa dispersão com esse critério de renda e demanda, evolução disso ao longo do tempo. Plotando aqui a metodologia do Banco Mundial, o que a gente enxerga na nossa classificação, nessa região a mais escura, temos 34 municípios com 40,4 milhões de habitantes. Na região cinza mais escuro, a gente tem essa configuração aqui, uma renda per capita também, passando agora para 19,9 mil, aqui a gente tem 32,7 mil, e assim por diante. Algo importante a destacar é que nessas 5 regiões em que a gente mapeia todos os municípios do Brasil, a gente consegue identificar município a município, fazendo o cruzamento dessa nossa classificação com outros indicadores, com outras metodologias, a gente encontra um paralelo muito significativo, ou seja, a infraestrutura usada nesse eixo é para telecomunicações, mas a gente fez estudos para olhar isso cruzado com saneamento, cruzado com luz, e a gente chega numa dispersão bem parecida. E algo importante a notar, já pensando em construção de alavancas, é que cada área certamente tem demandas específicas, carências específicas, que demandam políticas públicas e ações privadas também diferentes. A grande concentração da população brasileira, ela se dá nessas 3 áreas aqui, nas áreas mais escuras até o cinza. Aqui, mesmo que a gente tenha um maior número de municípios, a gente tem uma menor participação da população. São municípios que têm menos habitantes. Daí,
em todo o trabalho, a gente sempre usar 2 indicadores. Um indicador para penetração, ou seja, a gente olha os acessos em termos de número de acessos por 100 habitantes. Com isso, a gente consegue comparar regiões que são bem diferentes em termos de número absoluto de habitantes, por isso que a gente tem que usar essa questão de penetração para comparar áreas e comparar países. E também usamos um outro comparativo, que é o número absoluto de acessos, que é o quanto custa para eu levar um determinado serviço nessa região, em termos de número de habitantes que lá estão. Então, eu preciso ter essas 2 métricas, o número total de acessos, mas eu também, para fazer uma comparação, preciso ter esse número total de acessos por 100 habitantes, porque aí eu consigo fazer uma referência entre um país e outro, ou uma região e outra. Então, aqui, ao longo da apresentação, a gente sempre vai ver isso. Quais que são as implicações de termos 5 países no nosso país? A gente precisa tomar muito cuidado sobre como é que a gente desenha a oferta de um serviço, respeitando essas especificidades. A gente fez aqui uma simulação, considerando uma hipótese forte, que é o mesmo nível de demanda entre áreas. Ou seja, considerando que todas essas áreas, essas 5 diferentes áreas, respondem de maneira homogênea ao mesmo estímulo. A gente sabe que não é assim. A gente tem características diferentes em termos de disponibilização de renda e alocação de renda em determinados produtos. Então, aquilo que eu falei no começo, de que a classe D e E tem crescido muito, porque a gente tem uma melhor distribuição de renda no país, só que as carências que se colocam para essas classes D e E impõem ali uma necessidade de aumento de consumo de uma série de bens e serviços. Então, é natural esperar que essas classes aqui, elas respondam de uma maneira diferente ao mesmo estímulo. Uma queda de preço numa determinada região vai fazer com que um serviço, um bem, evolua mais ou menos a depender das características específicas que lá estão. A elasticidade de preço da demanda varia muito a depender das características locais que a gente tem ali. O que fizemos foi tentar ver um tempo de retorno para um mesmo empreendimento nessas regiões, considerando várias premissas aqui para o CAPEX, olhando os custos de se fazer a operação, o empreendimento. Consideramos, então, as mesmas premissas em termos de oferta de serviço, a velocidade de 1 mega, banda larga fixa, desvinculada de outros serviços, ou seja, sem a oferta de pacotes, oferecendo exclusivamente banda larga, a um preço de 35 com impostos em todas as regiões do país, e o que a gente enxerga é que a gente pode ter situações variando de extremos aqui. Regiões em que você já tem uma infraestrutura previamente instalada, ou que não sejam áreas remotas, ou que por alguma razão você consiga expandir aquilo de maneira mais simples, você vai ter um CAPEX naturalmente mais baixo e um tempo de retorno que vai variar aqui, podendo variar de 14 até mais de 90 anos, a depender dessas condições geográficas, de áreas remotas ou não, de densidade ou não, que a gente tem em cada região, e também a reação que a demanda dará a isso. Ou seja, esse nosso exercício ainda fica simplificado, que a gente considera que toda a demanda vai ter a mesma reação em todas as áreas. Mas é importante a gente pontuar que, da mesma maneira que a gente tem observado nas experiências internacionais, a variável preço acaba não sendo a variável-chave para se desenhar alguma política de massificação. Ou seja, você estipula ali uma premissa sobre velocidade, sobre números de acessos, mas a variável preço acaba sendo um resultado do que essas outras variáveis de mercado, de fato, resultam, por conta dessas diferenças regionais que fazem com que você tenha condições muito distintas de oferta e demanda. Feito isso, a gente passa a analisar os nossos cenários, ou seja, o que ainda é preciso fazer para a banda larga. O que aparece no topo da lista é massificação, ou seja, levar o serviço, mas o serviço com condições de uso. Não só disponibilizar a infraestrutura, mas fazer com que essa infraestrutura possa, de fato, ser utilizada pela população local. Então, ver qual é o tipo de serviço que precisa ser demandado, ser ofertado naquela determinada localidade. Aumentar a rapidez e qualidade, ou seja, áreas em que eu já tenho uma infraestrutura mais instalada, ali eu também tenho que ter um esforço de aumentar a capacidade, aumentar a velocidade, aumentar a qualidade do serviço, torná-la mais barata para que eu consiga ter justamente isso, mais serviço, com mais acesso, para que a gente tenha não só acesso, mas também uso. Esse é o grande desafio que se coloca. Olhando a experiência internacional, o que a gente observa nesse ranking aqui, países que já disponibilizaram na frente o serviço de 3G, banda larga móvel, hoje tem um nível de penetração, ou seja, acessos fixos mais móveis por 100 habitantes. Então, aqui a gente está falando em penetração justamente para poder comparar. Se a gente falasse apenas em número de acessos, isso aqui ficaria distorcido pela população que cada país tem. Os países que fizeram licenças antes
então licenças aqui que já têm 10 anos, tem um nível de penetração bem maior do serviço de banda larga. O Brasil, começando aqui com 3G em 2007, tem uma posição relativamente tímida nesse ranking internacional. Nossa percepção é que, ao fazer ainda mais licenças, disponibilizar mais espectro para que a banda larga móvel possa se expandir com mais velocidade, a gente tenha condições de rapidamente passar posições para cá. Da mesma maneira que alguns países que estão por aqui, que tem, por exemplo, o Chile, que tem condições socioeconômicas até parecidas com as nossas, enfim, até uma rede fixa bem instalada, estão numa situação ainda aquém da brasileira, justamente por conta dessa questão da licença móvel vir ter essa demora para vir, digamos assim. Isso feito, a gente construiu 2 cenários. O cenário sem alavancas, ou seja, aquilo que a gente espera que o mercado cresce por uma série de fatores naturais do mercado, é como se a gente estivesse olhando um crescimento inercial do mercado, e um cenário referenciado, ou seja, dado aonde os países mais avançados, mais desenvolvidos em termos de banda larga estão hoje, qual que seria a posição que a gente espera que o Brasil tenha, que a gente acredita que possa ter até 2020. E aí, com isso, a gente tem aqui, a gente enxerga o Brasil em 2011, o Brasil em 2020 pelo nosso cenário sem alavancas, e o Brasil em 2020 pelo cenário referenciado, em termos de acessos fixo e imóvel. Decompondo o que a gente está chamando de crescimento natural, a gente enxerga aqui uma questão de tendência temporal que capta justamente essa questão de mudanças de hábitos, ou seja, conforme você começa a expandir banda larga, ela por si só cria uma velocidade exponencial para que esse crescimento se dê de maneira ainda mais significativa. O próprio crescimento econômico que se gera por você instalar ou aprimorar banda larga em determinadas regiões, isso potencializa ainda mais esse crescimento que vai aparecer aqui nessa tendência, que é, de fato, o componente mais expressivo de crescimento de mercado nesse nosso modelo aqui de crescimento sem alavancas. A evolução do IDH, o modelo da LCA contempla, ao longo do tempo, até 2020, como é que as condições de vida vão melhorando município a município, para que naquele nosso diagrama de dispersão, os nossos municípios possam ir saindo das áreas mais claras e caminhando para as áreas mais escuras, em que a gente tem um perfil de consumo de internet de banda larga muito mais intenso. Então, isso também se reflete aqui, ou seja, mudanças naturais de IDH, mudanças naturais de desenvolvimento econômico, fazem com que naturalmente os municípios migrem. Ao migrar, eles passam a ter o perfil de consumo que aquela área mais escura tem, em termos de velocidade, em termos de penetração, em termos de acesso. Com isso, então, a gente passa de 33,5, aqui em valores de 2010, para 2014, 57,3 acessos. Aqui, como a gente não está fazendo uma comparação, a gente está falando em números absolutos de acesso, e chegando até 93,2 milhões de acessos em 2020. Em termos de penetração, isso significa o seguinte: sair de 21,5, que é o que a gente tem em 2011, ou seja, acessos de banda larga fixa e móvel, em 2011, por 100 habitantes, 21,5, a gente chega até 74,2 em 2020, num cenário referenciado, e 45 aqui no nosso cenário sem alavancas. O grande desafio que se coloca é como conseguir passar daqui para cá, ou seja, as alavancas necessárias para que a gente consiga fazer com que o nosso número de acessos de penetração passe de 45 por 100 habitantes para 74,2 por 100 habitantes. No nosso cenário, a gente também contempla uma mudança no perfil da velocidade, ou seja, não só eu altero a quantidade de acessos e a penetração, mas eu também altero a velocidade média com que acontecem esses acessos. Hoje a gente tem uma velocidade média de 1,7 mega. O que a gente espera no cenário sem alavancas é já uma migração para velocidades maiores e no cenário referenciado uma migração ainda mais agressiva, porque essas alavancas possibilitam uma infraestrutura ainda mais espalhada em todo o território nacional que possibilite a oferta disso. Não significa aqui, a gente está olhando essa distribuição de velocidades pela ótica da oferta, ou seja, as empresas aptas a oferecerem velocidades mais altas. É claro que, havendo demanda para velocidades mais baixas, uma vez instalada a velocidade mais alta, o mercado é capaz de suprir. Aqui é só para a gente ter uma ideia do perfil de velocidade que foi considerado no exercício, que é fundamental para a gente chegar no valor de investimento. Ou seja, eu preciso ter o quanto que eu aumento a penetração do serviço,
o quanto que essa penetração se traduz em número absoluto de acesso, olhar um valor de CAPEX médio por acesso para que eu faça essa multiplicação e chegue no valor total de investimentos necessários àquele cenário. No nosso cenário sem alavancas, a gente tem que ter um esforço aqui de em torno de 55 bilhões de reais para concretizar esse número absoluto de 93 aqui, milhões de acessos. No cenário referenciado, o esforço é praticamente o dobro. A gente precisa ter muito mais que o dobro, 144,6 bilhões de CAPEX para que a gente tenha 153 milhões de acessos. A diferença daqui para cá é de mais de 163% de aumento. O cenário referenciado ele vai prever uma necessidade de se duplicar entre 2014 e 2020. Esses investimentos vão ter que ser duplicados ainda para que a gente consiga concretizar isso. Ou melhor, desculpa, de 2011 até 2014, a gente duplica os investimentos para conseguir concretizar isso. A gente precisa ter uma arrancada grande desses investimentos até 2014 e continuar acelerando investimentos para concretizar esses valores aqui. E isso também contempla essa mudança de perfil da velocidade, ou seja, ter um CAPEX para velocidades maiores implica um esforço de investimento maior. Como a gente está considerando aquelas premissas de que velocidades maiores acabam deslocando as velocidades menores, isso se reflete aqui no nosso valor de investimento. Esse valor de investimento, cabe frisar que considera exclusivamente o CAPEX. Ou seja, certamente é daqui para cima. A gente não está considerando custos de operação, a gente está considerando apenas o custo de se fazer o investimento via CAPEX. Em relação às diferenças de áreas pretas e brancas, que são as áreas brancas, as áreas ali mais remotas, com menos infraestrutura, e com mais baixa renda, e as áreas pretas, as áreas em que a gente já tem hoje uma infraestrutura disponibilizada maior e uma renda maior, o que acontece de um cenário para o outro? Na área preta, a gente faz com que a penetração passe hoje de 28,4 para 97,6 até 2020, e aqui o perfil de velocidade fica muito concentrado nas mais altas velocidades disponíveis, acima de 12 mega. A área branca, ela hoje tem 1,3 acessos para cada 100 habitantes, essa é a penetração. O cenário prevê que ela vá para 22,6. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? Para além de você ter um aumento da penetração em todas as regiões do Brasil, você faz com que as desigualdades diminuam. Hoje, a distância da preta para a branca é em torno de 22 vezes. Em 2020, considerando o cenário referenciado, essa distância passa para em torno de 4 vezes. Então, esse esforço concentrado de investimento prevê levar infraestrutura com condições de demanda para que você tenha um crescimento sustentável do serviço nas regiões, de forma que você reduza essas desigualdades que hoje a gente tem, em 2011, em termos de demanda e capacidade instalada, e permita aqui também uma inversão hoje do que a gente tem na área branca, em termos de alta concentração de acessos em velocidades mais módicas. A concentração de acessos em velocidades maiores também acontece na área branca. É isso que faz com que o CAPEX médio na área branca é bem mais módico que o CAPEX médio da área preta é bem menor do que da área branca. Ou seja, se eu não estou numa área remota, se eu já tenho uma infraestrutura básica instalada, que é o nosso caso aqui, o CAPEX médio por acesso adicional é quase 3 vezes mais baixo que o CAPEX médio de um acesso adicional aqui na área preta. Então, isso reforça que as diferenças por áreas colocam diferentes esforços e requerem diferentes alavancas para que a gente consiga ter esse propósito de massificação. Aqui é o mesmo ranking mundial mostrando onde a gente está na área branca em 2011, aonde a gente chega na área branca em 2020, ou seja, a área branca de 2020 vai ter um perfil maior do que o que temos no Brasil, na média brasileira hoje. O Brasil sai daqui e vem para cá, no cenário referenciado, e a área preta avança mais ainda à média brasileira. Essas são as premissas básicas do nosso modelo. O importante, então, a ressaltar é que essas diferenças de investimento estão atreladas às diferenças que a gente enxerga em todas as regiões. Feito isso, o que fazer? Como chegar nesse cenário de maior penetração e maior número de acessos? Essas regiões aqui, em que a gente tem uma infraestrutura mais instalada, já num nível inicial bem diferente de quando a gente está nessa borda aqui.
e também condições de demanda mais bem instaladas, a gente enxerga aqui soluções de mercado, ou seja, o próprio mercado ele já vem resolvendo, já vem atuando, e inclusive esse mercado com as políticas que hoje existem, com a atuação das empresas que hoje é feita, que permite que a gente tenha uma velocidade média que a gente enxerga aqui próxima à experiência internacional, em termos de heterogeneidade, quando a gente vai falar em país inteiro. E enxergamos que, daqui para frente, solução de mercado também cabe aqui. Cumpre destacar que, na nossa metodologia, as áreas pretas, elas não são áreas homogêneas, ou seja, nenhuma área aqui é uma área homogênea. O nosso estudo é um estudo feito em nível municipal. Então, dentro do município, é o município que vai ser classificado com uma determinada cor. É claro que dentro daquele município a gente enxerga realidades que podem se aproximar até com outras cores. Então, dentro de um município a gente pode ter uma região, uma área, que vai ter uma característica muito mais próxima a uma área branca, mas como o município tem, pela média, uma característica próxima à área preta, ele vai ser classificado aqui. Então, isso para dizer que, mesmo nessas regiões, a gente tem desafios importantes, similares ao que se encontra em outras regiões aqui. Seja por questão de renda mesmo, seja por questão de acesso, aspectos geográficos que colocam essas dificuldades em áreas como o Nordeste, como o Norte. A gente não tem uma homogeneidade em cada faixa. Mesmo assim, a gente pode sim afirmar que essas áreas aqui mais escuras, que têm mais renda e mais infraestrutura, comportam soluções de mercado para o esforço da massificação. As áreas mais claras necessitam, sim, de políticas públicas de estímulo à demanda e à infraestrutura, ou seja, é importante a gente sempre atacar os dois vetores que compõem essa metodologia do Banco Mundial, demanda e infra. O que se pretende com esse conjunto de ações apresentado agora? O que se pretende é a construção de um ambiente uniforme, com a mesma estrutura de incentivos público e privado, para que se atinja esse propósito único de massificação. Então, se a gente precisa massificar, a gente precisa caminhar com um esforço de ganhos de eficiência para reduzir custo de produção, mas a gente também precisa caminhar com um esforço de redução de tributos, por exemplo, para que esses custos possam se reduzir de maneira ainda mais significativa. A gente buscou mapear no nosso trabalho aqui ações estratificadas por essas 5 áreas que a gente identificou no trabalho. Então, aqui, olhando o vetor da demanda, a gente vai olhar alta renda, que são as áreas mais escuras, baixa renda, que são as áreas mais claras. E aqui, ações que contemplam todas as áreas, ações que contemplam mais especificamente outras áreas. Então, por exemplo, se a gente tem uma situação aqui de baixíssima demanda, o propósito de massificar vai ser mais rapidamente atendido com acessos coletivos, seja telecentro, seja lan house, porque aí com o mesmo real investido você consegue atender a uma população maior. Porque aqui, nessas regiões, vai ser muito difícil você ter uma massificação feita para acessos individuais. Conforme você vai escurecendo essas regiões, ou seja, conforme você vai fazendo com que essa renda aumente, um estímulo a mais para que eu consiga ter acesso ao terminal individual pode ser suficiente para que aí sim a massificação seja atendida não só com telecentro e lan house, mas com acessos individuais via subsídio direto para um público elegível, ou seja, a gente pode ter o cadastro único, que é uma maneira da gente homogeneizar todos os elegíveis para receber esse subsídio direto, que tenha um subsídio direto tanto para terminais quanto para o próprio serviço. Terminais conectados, naquela ideia de que não basta eu oferecer a infraestrutura, o que me importa é não só ter acesso, mas ter uso. E, por fim, aqui, pegando todas as áreas, se a gente aumenta a demanda pública pelo serviço, se a gente gera o que está sendo bem desenvolvido nesse nosso evento aqui, soluções completas de TICs, se a gente tem desonerária área do serviço com ICMS, IPI, PIS, COFINS, coisas que já estão em andamento e têm mostrado resultados positivos nessa direção, a gente consegue ter bons incentivos para a demanda, fazendo com que os nossos municípios migrem das áreas mais claras para as áreas mais escuras. Do lado da infraestrutura, a gente enxerga o mesmo mecanismo, ou seja, ações distintas a depender da carência de cada região. Em áreas que comportam infraestrutura básica já instalada, já tem backhaul, seja pelo cumprimento de metas de universalização dos últimos PGMUs, seja por algum outro fator em que a gente já tem ali backbone e backhaul instalado,
O que a gente precisa aqui é continuar incentivando investimento privado para que essa capacidade seja transformada em mais acessos, em acessos de maior velocidade, que a gente consiga fazer um upgrade dos acessos que hoje existem. Então, desonerar equipamentos, materiais, serviços de instalação nos parece ser a prioridade para essas áreas mais escuras, que com isso a gente consegue fazer com que os investimentos todos consigam deslanchar ainda mais. Complementando essas ações específicas aqui, tem essa série de ações que pegam todas as áreas. Disponibilização imediata de espectro, também muito debatido hoje pela manhã. Países que saem na frente, que é o que mostra aquele nosso gráfico, com a disponibilização de espectro para 3G, conseguem ter uma penetração maior e mais rápida ao longo do tempo. Nos parece imediato e nos parece ser fundamental, o momento que a gente tem hoje, a disponibilização dos 700 MHz, dos 2,5 GB, seja por conta dos eventos que se aproximam, Copa do Mundo, Olimpíadas, seja por conta do momento econômico que a gente vive, em que ter essa disponibilidade certamente vai se traduzir rapidamente em mais investimento, em mais serviço. Fazer essa disponibilização imediata na linha de ter uma estrutura de incentivos comum, público e privado, é fazer com que a oferta do serviço seja a mais módica possível. O que a gente enxerga no nosso CAPEX de 2011 hoje, é que cerca de 20% dos investimentos são destinados ou são referentes a pagamento de outorgas. Então, o modelo que se usa para disponibilizar, sem dúvida alguma, vai refletir muito a condição em que esse serviço vai poder ser oferecido mais à frente, porque a maneira como essa infraestrutura vai ser usada, vai ser paga, ela vai se refletir, sem dúvida alguma, no custo do serviço. Criar um ambiente de negócio propício para investimento, ou seja, reduzir o risco regulatório, mais transparência, flexibilização. Isso reduz a percepção de risco, e risco é custo. Reduzir a percepção de custo faz com que o serviço possa ser feito de maneira mais rápida, investimentos serem feitos de maneira mais rápida e a preços mais baixos. Restrições ambientais e urbanísticas, aqui é uma questão importante, diz respeito a como as legislações federal, estadual e municipal são feitas, se a gente conseguisse ter um direcionador único, ou uma estrutura de incentivos que facilitasse isso, sem dúvida alguma que investimentos que são municipais poderiam acontecer de maneira mais rápida. E direitos de passagem de uso de solo tem um impacto muito importante na redução de custos de construção civil. Então, entendemos que tem uma série de medidas aqui que podem ser até simples de implementar e que tem um impacto muito grande, seja para engargalar mesmo investimentos, seja para fazer com que esses investimentos fiquem mais caros. Regiões em que eu tenho infraestrutura menor, a aplicação de fundos setoriais para que haja mais recursos disponíveis para aumentar essa infraestrutura nos parece ser um caminho adequado para que essa infraestrutura possa se expandir, e recursos públicos diretos aqui nas áreas mais remotas com pouca infraestrutura. Esses recursos diretos, recursos públicos diretos, eles podem vir de várias formas. Eles podem vir de recursos mesmos monetários, via linhas de financiamento, via fundo perdido, até se for alguma prioridade, alguma coisa que se entenda como política pública necessária. Pode vir como infraestrutura, ou seja, a utilização de infraestrutura pública já instalada, já disponível, que possa ser compartilhada ou utilizada para esse fim. Isso é uma maneira de você ter uma atuação direta de recurso público para isso, para que a gente consiga expandir a oferta de serviços, tendo esse alinhamento de incentivos entre público e privado. Ou seja, eu não preciso ter o público atuando exclusivamente com recursos, ele pode atuar também com a oferta de infraestrutura, o compartilhamento de infraestrutura que já existe. Isso, a nosso ver, nos permite, como encerramento, destacar essas 3 mensagens principais. É inequívoco que o país não é homogêneo, né? A gente, olhando, aplicando a metodologia do Banco Mundial ao caso brasileiro, em que a gente tem ali um vetor de demanda, um vetor de oferta, a gente consegue segmentar 5 áreas diferentes, a gente tem 5 países dentro do Brasil. Esses 5 países vão ter realidades muito distintas em termos de oferta e em termos de demanda. Portanto, o mesmo estímulo pode ter resultados muito diferentes por essas características que lá estão. Eu posso reduzir preço e ter uma expansão muito maior ou muito mais módica por conta das características distintas que eu tenho socioeconômicas instaladas em cada região. Isso impõe um desafio, impõe uma dificuldade, mas sim, é possível massificar. Essa massificação, o que ela requer? Ela requer muito investimento. Então, tudo que se precisa nessas alavancas, fundamentalmente, é criar condições para que haja maior atração de investimentos para o setor de telecom. E aí,
até diversificando atores, enfim, a depender da situação da área em que a gente esteja, a gente pode ter a infraestrutura sendo provida de várias formas. No nosso cenário referenciado, a gente tem que duplicar investimentos de hoje até 2014 e tem que chegar em 2020 com 144,6 bilhões de reais para que a gente tenha essa evolução de penetração e de número de acessos. Portanto, o que a gente precisa, condensando aqui essas políticas que colocamos, essas ações tanto para a demanda quanto para a oferta, atrair investimentos, incentivando a convergência da oferta de serviços, como foi muito colocado pela manhã aqui também, tendência que se coloca na Europa, a questão do triple play, é uma maneira de você conseguir ofertar serviços de maneira mais rápida, a oferta de serviços em pacote, com preços reduzidos, porque aí você consegue usufruir da principal característica do setor de telecom, ou uma das, ter economias de escala e economias de escopo. Ou seja, economias de escala, quanto mais eu produzo, mais eu consigo reduzir o custo unitário, e economias de escopo, que é a oferta combinada de serviços, também faz com que esse preço se reduza. Então, a combinação desses fatores nos leva para esse cenário favorável de investimentos e aí sim tornar a banda larga massificada uma possibilidade, uma realidade. Então, como eu disse, aqui está um esforço nosso de sintetizar um trabalho de mais de 5 meses. A gente segue totalmente à disposição para qualquer esclarecimento adicional ou aprofundamento que se faça necessário. Tá bom? Agradeço muito a atenção e era isso que eu gostaria de apresentar para os senhores hoje. Obrigada.